Repita assim comigo, diga: Senhor meu Deus, diga em nome do Senhor Jesus, me leva além, Senhor, na sua presença, através do nome de Jesus. Só quem crê nisso, diga assim seja e aplauda bem forte o Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Podem se assentar. Abre a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 5, versículo de número 13. Vamos lá, Mateus capítulo 5, isso, versículo. Vamos lá, Mateus capítulo 5, né? Versículo número 13. Então, nós vamos continuar, irmãos, o estudo, né, sobre o Sermão da Montanha. Vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 13. Eu vou ler na versão linguagem de hoje. Vocês quiserem ler na de vocês, depois acompanha aqui na tela, para fazer a comparação. Então, vamos lá. Vocês são o sal para a humanidade. Mas, se o sal perde o gosto ou o sabor, né, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Versículo 14. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, né? Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ilumine todos que estão na casa. 16. Assim também, a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, que está no céu. Todos vocês digam amém? Vamos ler o versículo 13 de novo. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, né, o sabor, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora, pisado pelas pessoas que passam. Então, irmãos, né, nós fomos chamados para ser o sal da terra, ou seja, o sal, ele serve para quê na comida? Para dar gosto, para dar uma diferença, né? Se você coloca muito sal, a comida fica salgada. Se você coloca pouco sal, ela fica sem gosto. Então, o sal, ele serve para dar diferença. Então nós, vocês, nós fomos chamados para fazermos a diferença. Então, se o cristão, né, se a pessoa se intitula ser um cristão e ele não faz a diferença aonde ele vai, então essa pessoa verdadeiramente não está sendo o sal da terra, né? Porque hoje em dia, meu irmão, as pessoas, elas se intitulam de tudo na vida, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o quê, eu sou assim, eu sou assado. Que nem o pastor Jaime, sempre ele fala, né? Uns querem ser como a águia, outros querem ser como o leão, outros querem ser como isso, como aquilo, como isso, né? Aí ele dizia assim que poucos querem ser como a ovelha, né? A ovelha que obedece, a ovelha que dá ouvidos ao Pai, a ovelha, né, que não foge do aprisco, né? Então, irmãos, às vezes a pessoa se intitula, mas na verdade, verdadeiramente, ela não é aquilo. Por quê? Que nem eu estava conversando com um familiar hoje, né, referente a uma situação, ela falou: mas eu acho que, né, eu estou orando para saber o que é certo, o que é errado. Eu falei: olha, né, a Bíblia, ela diz assim, porque como eu não tenho o dom, né, de olhar para a irmã Clarinda ou para a irmã e ter o dom da revelação de saber o que está acontecendo na vida de vocês, então a minha ferramenta é a Bíblia. Então eu falei para essa pessoa, para esse familiar, eu falei: olha, a Bíblia, ela diz assim, né, nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Então, né, pelos frutos nós sabemos quem está certo e quem está errado. Então, a mesma coisa comigo e com vocês, irmãos. Se eu sou uma pessoa que faço a diferença na minha casa, na minha família, na roda entre amigos, no local de trabalho, ou seja, né, verdadeiramente eu estou sendo um cristão. Por quê? Porque os meus frutos, né, os meus frutos, né, nos levam, né, a verdadeiramente mostrarmos que somos cristãos. Agora, se eu não estou fazendo a diferença, os meus frutos estão mostrando que, meu irmão, verdadeiramente eu não sou um cristão,
né, que faz a diferença. Então, irmãos, nós precisamos fazer a diferença, né? A diferença no tocante, né, em agir diferente com as pessoas. A Bíblia diz que nós temos que pagar o mal com o bem, né? Fazer a diferença, meu irmão, em relação, né, se um dia pisar em você e agora você está por cima, você fazer a diferença, né, em você não fazer igual fizeram com você. Fazer a diferença, meu irmão, né, é você ajudar os necessitados, é você ajudar aquela pessoa que precisa. Fazer, meu irmão, a diferença, né, é você ser diferente do que você era no passado, é você agir com as pessoas diferente, como elas agem com você. Ah, pastor, mas dessa forma eu vou estar sendo bobo, né? Dessa forma, né, eu vou estar sendo bobo, né? Vão me taxar disso, vão me taxar daquilo outro. Irmãos, as pessoas podem falar o que quiser para você. Não vai ser elas que vai abrir a porta do céu para você. Não vai ser seu chefe, não vai ser fulano, não vai ser Beltrano, não vai ser o amigo, não vai ser o colega, não vai ser o pastor, não vai ser você. Meu irmão, nenhuma dessas pessoas vai abrir a porta do céu para você. Quem vai abrir a porta do céu para você é o Senhor Jesus. Então nós temos que fazer a diferença. Para você ter ideia, meu irmão, Cristo, né, ele estava sendo crucificado, as pessoas cuspiram no rosto dele, as pessoas estavam, meu irmão, né, para você ter ideia, questão de horas, né, ele entrando com o jumentinho, né, na cidade lá, e, meu irmão, as pessoas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Daqui a algumas horas ele foi preso, né? Aí no momento do julgamento, meu irmão, né? No momento do julgamento tá Jesus e Barrabás. Acabaram de falar Hosana, acabaram de exaltar Jesus, e agora eles estão falando o quê? Crucifica-o, né? Crucifica-o, crucifica. Ou seja, irmãos, quem agora há pouco estava, né, adorando, louvando a ele, agora está pedindo para crucificar ele. E daqui a pouco, meu irmão, Jesus está na cruz, né? Mais tarde, horas depois, Jesus está na cruz. Irmão, daquelas pessoas cuspindo, batendo, né, fazendo tanta coisa contra ele. E qual foi a oração de Jesus? Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Então eu pergunto para você, Jesus agiu da mesma forma com eles, ou Jesus agiu de uma forma diferente? Agiu de uma forma diferente. Então, meu irmão, é a mesma forma que eu e vocês, nós devemos também, né, agir com as pessoas, né? Não só no tocante de perdão, coisa do tipo, mas de todas as formas. Nós precisamos ser diferentes, irmão. Você precisa ser o sal, você tem que ser aquela pessoa que dá o sabor, que dá o gosto nas coisas, né? Poxa, né? Dá até gosto de ver a Clarina, pô, dá até gosto de ver a Armana, pô, dá até gosto de ver Beltrano, fulano, ciclano, né? Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ou seja, irmãos, isso é ser o sal da terra, no nome de Jesus, amém? Quer ver um exemplo aqui? Deixa marcado que nós vamos voltar aí, tá bom? Vamos lá. Segunda Reis, capítulo 2. Vamos lá. Coloca aí, João. Segunda Reis, capítulo 2, versão ARC mesmo. Versículo 2, capítulo 2, versículo 19. Vamos lá, olha só. Isso, vamos lá. Encontraram aí? Isso, então vamos lá. Olha só. Capítulo 2, versículo 19. Ó. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são más, e a terra é o quê? Estéril. Para você ver, ó, aquela terra era estéril, aquela terra não produzia nada. Versículo 20. E ele disse: traze-me uma salva nova, e ponde nela sal. E trouxeram. 21. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor, sararei essas águas, não haverá
mas nelas morte nem esterilidade. 22. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então, meu irmão, né, aquelas águas, elas eram amargas, elas eram estéreis, né, era água má, não servia para nada. Eliseu pediu uma salva, né, ou seja, uma sacola, e ali colocou sal dentro, e ele fez esse ato de fé. Ele lançou o sal, irmãos, sobre aquela água, e aquela água era estéril e se tornou boa até os dias de hoje. Então, irmãos, da mesma forma, Deus ele fez comigo e fez com vocês. A palavra do Senhor Deus diz que não foste vós que escolheste a mim, né, mas eu escolhi a vós. Então, meu irmão, Deus chamou cada um de vocês para ser esse sal da terra, para ser o sal lá na sua família, né, para ser o sal lá no seu local de trabalho. Talvez a sua família, né, é uma família má, né, estéril, né, talvez eles não produzem nada, não produz cura, não produz libertação, não produz, né, restauração, né, talvez a sua família, seu local de trabalho, né, talvez, né, a sua amizade, e Deus, né, te chamou, né, Deus te chamou e lançou você lá para que você fizesse o quê? A diferença, para que você fosse o sal ali, para que você trouxesse a cura, a libertação, a restauração, para que você trouxesse ali, né, a diferença para aquele lugar, né? Quer ver, ó, versículo 21. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal, né, ou seja, jogou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei essas águas, não haverá mais nelas morte, nem o que? Esterilidade. Então havia morte ali. Então, né, como Eliseu falou, assim diz o Senhor, né, lançarei sal e aqui não haverá mais morte e nem esterilidade. Então, né, da mesma forma, Deus ele fez com vocês, né, ele lançou vocês na família, naquele local de trabalho, ou seja, onde for, para você ali fazer a diferença. Para você ali, meu irmão, né, para você ali tirar toda a morte, para você ali tirar toda a esterilidade, para você ali, meu irmão, fazer a diferença no nome de Jesus. Foi para isso que Deus te chamou, e foi para isso que Deus colocou você naquele lugar. Ai, pastor, mas é tanta perseguição, ai, mas é isso, mas é aquilo, é isso, é assado, na minha casa, na minha família, com meu filho, no meu local de trabalho, com o vizinho. Claro, você é o sal. Você está ali para fazer a diferença, você está ali, meu irmão, para quebrar essa força do inferno. Você foi colocado ali, meu irmão, né, para paralisar, meu irmão, toda a morte, toda a esterilidade, todo tipo de mal. Você chegou ali para fazer a diferença. Se a gente for olhar, né, a biografia, ou seja, a história dos heróis da fé, nós vamos ver que, irmãos, todos eles passaram por um momento difícil, mas eles venceram. Ou seja, eles foram sal, eles fizeram a diferença. Repita assim comigo, diga: eu fui chamado para fazer a diferença no nome do Senhor Jesus. Volta lá, Mateus capítulo 5, volta lá. Vamos lá, para a gente caminhar a finalizar. Mateus capítulo 5, o versículo é de número 14 agora. Vamos lá, Mateus 5, 14, olha só. Vós sois a luz do mundo. Deixa eu ler aqui na outra versão atualizada, tá? Na versão linguagem de hoje. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. 15. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ilumine todos que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês, que está no céu. Ou seja, meu irmão, nós fomos chamados, além de ser o sal, nós fomos chamados para ser a luz. Não tem quando você conversa com uma pessoa e aquela pessoa, ela diz assim para você: como foi bom você ter falado comigo, hein? Rapaz, o que você falou para mim abriu a minha mente, né? Abriu meu entendimento. Nossa, mas você me deu uma ideia. Nossa, como eu não pensei nisso. Ou seja, foi para isso que nós fomos chamados, para ser a luz. Amém, meu irmão? Para a gente trazer isso para as pessoas, porque lá no livro de Salmos, né? Lá no livro de Salmos, é claro, né? Lâmpada para os meus pés é a tua o quê? Palavra.
Então, meu irmão, né? Ou seja, a palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés, ou seja, é a luz para os nossos pés. Então, uma vez você sendo luz, você levando a palavra, né, meu irmão, essa palavra, ela vai clarear, né? Ela vai iluminar o caminho das pessoas. Poxa, por que eu não vi antes? Por que eu não busquei antes? Poxa, por que eu não orei antes? Poxa, por que, né? Eu não fiz isso antes. Poxa, por que eu não corri atrás disso antes? Ou seja, irmão, nós fomos chamados para ser a luz, no nome do Senhor Jesus, amém? Olha só, versículo de número 16, ó. Assim também a luz de vocês devem brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louve o Pai de vocês que está no céu. Então, meu irmão, ou seja, né, uma vez você sendo luz, eu volto a tocar novamente, né, naquilo que eu disse no começo da pregação, em relação aos frutos, né? Ou seja, se eu tenho frutos bons, né, meu irmão, eu vou louvar a Deus. Nossa, Clarinda, ela faz a diferença, né? Nossa, irmã, ela faz a diferença. Ou seja, né, uma vez você sendo luz, você brilhando, meu irmão, o Pai, né, ele será louvado por causa do seu testemunho. E nós precisamos tomar cuidado, irmão, porque Jesus disse que virão o escândalo. E ai daqueles ao qual, né, trouxerem o escândalo, né, ou fizerem algo que se torne um escândalo, né? Então, meu irmão, tanto eu como vocês, nós somos a luz. Então, nós fomos chamados para brilhar, amém, meu irmão? Então, você é a luz lá no seu local de trabalho, você é a luz lá na sua família, você é a luz, aonde você vai, você precisa ser a luz, ou seja, você precisa ter luz, para você poder iluminar o caminho para as pessoas, para você poder mostrar o caminho para as pessoas, para você poder direcionar as pessoas, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, né? Nós vamos estudar isso no Sermão da Montanha também. Como que um cego, ele poderá guiar outro cego? Né? Ambos vão cair, porque, né, ambos não conseguem enxergar. Agora, se você tem luz, você conseguirá guiar, você conseguirá, meu irmão, instruir, você conseguirá orientar outra pessoa. Então, por isso, meu irmão, sempre tenha luz. Sempre, mas para que eu possa ter luz, eu preciso andar na luz. E o que é andar na luz? É andar na palavra. É bíblico, né? Ou seja, lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Então, se eu ando na palavra, eu tenho luz. Então, continue andando no caminho, continue andando na palavra, para que você possa ter luz, para você iluminar o caminho de outras pessoas, através do nome do Senhor Jesus. Quem entendeu, diga amém. Então, se coloca